Olá, meus amigos, parte 2, beleza? É um prazer estar com vocês aí nesse Jesus TV. Seja bem-vindo ao nosso mega projeto, nosso projeto cujo objetivo é você aprender realmente raciocínio lógico, tá certo? Agora, só uma dica importante, você que faz aí nosso aluno aqui, nosso curso Jesus TV. Pessoal, assim, vou ser sincero com vocês que me conhecem, eu peco pela sinceridade. Não assistam 2, 3 aulas por dia. Tentem assistir uma aula, refaça os exercícios, tá certo? Depois, você assiste a outra aula. É que nem a história de querer subir uma escada correndo. Às vezes você quer subir correndo, você chega assim, pô, eu subi mais rápido que você. Chega lá em cima, você toma uma queda, cai e tem que voltar tudo de novo. Então eu sou a favor de um processo gradativo, mas firme. Então, estou pronto para a segunda aula? Estou, então eu vou. Tá certo? Então, muito importante isso. Você se preparar para a aula, estar tranquilo em relação à aula. Então, você vai mudando de aula. Então, a preocupação não é assistir todas as aulas em um mês, uma semana, 2 dias. É assistir as aulas e terminar a aula com a consciência de que você está bem. É isso que é importante. É que nem um livro. Quantas vezes a gente lê um livro? Poxa, eu li um livro em 3 dias. Você já leu esse livro? Li. E como é a história dele? Rapaz... Como é? Não sei. Aí não lembra, aí precisa reler o livro de novo, porque ele leu correndo. Então, não é o tempo que você faz, é como você trabalha essa situação. Talvez é melhor você perder mais tempo lendo um livro, mas em contrapartida, daqui a 5, 10 anos você sabe responder o que você leu. Do que você ler um livro rápido e depois ficar meio perdido. Realmente, tinha isso no livro? Tinha. Então, são coisas simples que eu aconselho. Se você realmente quer aprender, por isso que o projeto é esse, quer aprender, vá fazendo o curso devagar. Isso é um conselho para raciocínio lógico, para matemática, para as outras disciplinas que nós temos aí também participando desse projeto. Beleza? Então, voltando aqui, vamos lá com a nossa terceira questãozinha. Então, o CESP novamente. Considere as seguintes sentenças. Tá certo? Então, a sentença 1. O Acre é um estado da região Nordeste. 2. Você viu o cometa Halley. 3. A vida no planeta Marte. 4. Se x menor que 2, então x mais 3 maior do que 1. Nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Então nós estamos em busca das proposições. Então vamos lá. Frase 1. O Acre é um estado da região Nordeste? Só mudar aqui a cor. Proposição. Sim ou não? Sim. É uma proposição. O Acre é um estado da região Nordeste, sim, é uma proposição. Você viu o cometa Halley? É uma proposição? Não, Bruno. Não passa pela primeira peneira. É uma frase interrogativa, então sem condições. Não. 3. A vida no planeta Marte? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Professor, verbo haver, no sentido de existir, gera um tipo de definição de sujeito, sujeito oculto, indeterminado, sujeito existente, tal. Não. Olha só. Joga na telona aí. Pessoal, a minha observação é do ponto de vista da lógica. O que diz a lógica? Quando você diz a vida no planeta Marte, a vida existe no planeta Marte. Então a vida existe no planeta Marte. Então, no nosso caso, nós observamos como sendo uma proposição. Então, mas é um sujeito oculto, é um sujeito determinado, é um sujeito inexistente. Então, assim, do ponto de vista gramatical, tá certo? Do ponto de vista da lógica, a vida, existe vida, nós consideramos na lógica como sendo uma proposição, tá certo? Porque a vida no planeta Marte, ou seja, a vida existe no planeta Marte. Quem existe é a vida na nossa visão de interpretação. Não observando, claro, logicamente, a uma visão da língua portuguesa, que o professor vai dizer que não tem sujeito e tal, o sujeito não é um sujeito simples ou composto, enfim. Não é o nosso objetivo aqui, tá certo? Então volta lá. Pode deixar assim, tela toda assim mesmo. Então a vida no planeta Marte, olha aí, no nosso caso, sim, é uma proposição. Observem que ele está definindo o valor de x. Se x menor que 2, então x não é qualquer um não. Não é x aleatório. Por exemplo, apenas essa expressão de cá, apenas ela, olha para a tela.
x mais 3 maior do que 1, apenas ela. Aí você vai me dizer o quê? Sim, é uma sentença aberta. Mas observe que ele está, nesse momento, definindo, ele está determinando o valor de x. No momento que ele determina o valor de x, nós temos uma proposição. Apesar de que eu discordo dessa sentença do CESP, porque a depender, ele colocou x menor que 2, a depender da situação aí, nós podemos ter valores verdadeiros e falsos, né? Porque, por exemplo, x menor que 1, beleza, mas se você colocar o x menos 5, já vai dar falso isso aqui. Quando eu digo isso aqui, essa expressão de cá, x mais 3 maior que 1. Então nós temos essa situação, esse problema aí de discussão. Mas o CESP, ele entrou nessa vertente. O valor de x está definido? Tá, tem uma base? Sim. Então, x mais 3 maior que 1. Nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições? Então, nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Nós temos 3 proposições. Então, o item está errado. Tá certo? Então, o item está errado. Beleza? Então, pode deixar lá. Só fui beber água. Item errado. Então, 04, FCC, por gentileza, vocês estão em casa, dão uma paradinha na aula e resolve 04. Resolveu? Voltou? Então vamos lá. Considere as seguintes frases. Frase 1. Ele, olha aí, foi o melhor jogador do mundo em 2005. Frase 2. X mais Y dividido por 5 é um número primo. Frase 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. É verdade apenas. Então, olha só. Quando você diz aqui sentenças abertas, então vamos em busca. A frase 1 é uma sentença aberta? Sim. Por quê? Ele está trabalhando com ele. Então nós temos uma sentença aberta. Então, é uma sentença aberta. Beleza? X mais Y dividido por 5 é um número primo. Então, ó. X mais Y dividido por 5 é um número primo. Então, quem é o sujeito? X mais Y dividido por 5. Mas quanto é o X? Não sei. Quanto é o Y? Também não sei. Então, desconhecido valor. Sentença aberta. Então, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Quem é o sujeito? João da Silva. Nós temos sujeito? Temos. João da Silva. Foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Então, nós temos sujeito e predicado. Então, nós temos o quê? Proposição. Então, uma proposição. Então, aqui, pessoal, é verdade apenas. Letra A, 1 e 2 são sentenças abertas. Então, essas são as únicas situações que nós temos. 1 e 2 são sentenças abertas. Ok? Então, aí a FCC mudando um pouquinho o perfil, cobrando a relação de sentença aberta. Sempre esqueço que eu deixo as frases soltas. 05. Aí é o CESP, com um textozinho dele lindo, que eles adoram cobrar. Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, e ele chama de lógica bivalente, essa nossa lógica aqui, 2 valores. Então, lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição. Pode ser verdadeiro, V, ou falso, F. Sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam a um princípio da não contradição. O que é um princípio da não contradição, Bruno? É um princípio que diz o seguinte: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Depois eu vou trabalhar isso melhor. E que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeira e falsa, está excluído uma outra situação.
tá certo? Então, com base nessas informações, julgue o item seguinte. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. Observe como o CESP ele quer confundir, vem comigo. Ele coloca um texto enorme, aí você dá uma lida no texto, fica naquela preocupação, ai meu Deus, é uma questão difícil, olha o tamanho do texto. Ele quer apenas confundir a você. Na verdade, esse texto todo e essa única questão, ele quer realizar a seguinte pergunta: essa situação é uma proposição? Sim ou não? É isso que ele quer saber. Então joga aqui. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente? Não. Isso aqui não é uma proposição. Então eu prontamente vou afirmar que o item está errado. Então "que dia maravilhoso" não representa uma proposição. E aí o item está errado. Beleza? Sem problemas. 06. Sabe-se que sentenças, já observaram que o texto deve ser seu mesmo, sabe-se que sentenças são orações com o sujeito, termo a respeito do qual se declara algo, e predicado que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, novamente, há expressões e sentenças. Então aí A1, 3 mais 9 igual a 12, A2, Pelé brasileiro, A3, o jogador de futebol, 4, a idade de Maria, 5, a metade de um número, 6, o triplo de 15 é maior do que 10. É correto afirmar que na relação dada por sentenças, apenas os itens de número. Então vamos lá, 3 mais 9, que é um sujeito, 3 mais 9 é igual a 12 é o predicado. Então 3 mais 9 é o sujeito, é igual a 12 é o predicado. Então nós temos aqui uma sentença, que ele chamou de sentença. Pelé é brasileiro. Então, sujeito Pelé, sabemos de quem se trata, o predicado é brasileiro. Então eu vou marcar aqui, ó, sentença, sentença. 3. O jogador de futebol. Beleza. Cadê o verbo? Isso. Então a 3 é uma expressão. Vou colocar aqui a 3, uma expressão. Então o jogador de futebol é uma expressão. 4. A idade de Maria. Novamente uma expressão. Porque cadê o verbo? Olha a FCC usando e abusando. A idade de Maria é igual a quanto? 5. A metade de um número é uma expressão. A metade de um número. 6. O triplo de 15 é maior do que 10. Então, triplo de 15 é o sujeito, é maior do que 10 é o predicado. Então, temos sujeito definido, predicado definido. Então, nós temos uma sentença aberta na frase de número 6. Beleza? Então nós vamos marcar a letra A, 1, 2 e 6. Agora eu queria dar uma dica a vocês, uma malícia de prova. Qual é, Bruno? Eu observei que a frase 1 é uma sentença. Eu estou, buscando uma sentença. Então significa dizer que nas minhas alternativas, obrigatoriamente eu tenho que visualizar o número 1. Então, quando eu volto aqui, obrigatoriamente não aparece o número 1, eu vou excluir a letra B. Obrigatoriamente não aparece o número 1, eu vou excluir a letra C. E também vou excluir a letra E. Aí o que eu observo? Que aqui tem 1, 2, aqui tem 1, 2. 6, aqui também tem 6. Então eu só vou analisar agora a frase 5. A 5 é uma expressão? Sim. Não é uma sentença. Então não pode ter o número 5, porque 5 é uma expressão, não é uma sentença. Aí, por exclusão, marcamos a letra A. Então, é uma técnica que você pode utilizar naquele velho momento do concursando. Qual é o velho momento? O desespero. Vem comigo.
Você tem pouco tempo. Meu Deus, já vai acabar. E aí o que é que você faz? Para não chutar, você utiliza essas técnicas de otimização de tempo. Lembre-se que você tem uma prova, em média 2 ou 3 minutos, para você ler a questão, pensar, refletir e acertar. É o mais importante, pensar, refletir e acertar. Beleza? Então joga lá no quadro. Então nossa letra A aí, a resposta correta. 07. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessa definição, analise as seguintes expressões. Primeiro, 3 mais 8 menor que 13. Segunda, que horas são. Terceira, existe. Olha a terceira com bastante atenção, viu, pessoal? Existe um número inteiro x, tal que 2x maior do que menos 5. 4. Os tigres são mamíferos. 5. 36 é divisível por 7. 6. X mais y é igual a 5. Então é correto afirmar. Nós estamos em busca das proposições apenas. Então aqui, beleza, é uma proposição. Por quê? Quem é o sujeito? 3 mais 8. Quem é o predicado? Menor do que 13. Lembre-se que a boca aponta para o maior. Então, sujeito 3 mais 8. Menor do que 13, proposição. Que horas são? Que horas são? É uma pergunta. É uma frase interrogativa. Então, não representa. Respira um pouquinho. Relaxa. E aí se pergunta agora, e a frase 3? Existe um número inteiro x, tal que 2x maior do que menos 5. Apenas essa expressão de cá, 2x maior do que menos 5, seria uma sentença aberta. Mas esse existe, que eu já comentei com vocês, é um quantificador. E qual é a função do quantificador? Isso, quantificador, quantificar. Então é tornar a sentença aberta uma proposição. Então existe um número inteiro x tal que 2x maior do que menos 5. Existe um quantificador. Tá certo? Então existe um quantificador. Beleza? 4. Os tigres são mamíferos. Quem é o sujeito? A 4, só faltou aqui colocar, é uma proposição. Pode marcar, viu, gente? Proposição, frase 3. Sem dúvidas. A 4, os tigres são mamíferos, também uma proposição. Cinco, 36 é divisível por 7. Quem é o sujeito? 36. É divisível por 7, é o nosso predicado. Então nós temos sujeito e predicado definidos. Então nós temos uma proposição também. A 6, x mais y igual a 5, aqui não, por quê? Isso, que lindo. Vamos lá, gente. Participação, motivação, viu? Pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado e vamos ser felizes. Então, desconheço x, desconheço y. Então, é uma sentença aberta. Se é sentença aberta, não é uma proposição. Então, nesse caso aí, nós vamos trabalhar apenas com as frases 1, 3, 4 e 5. Então, as proposições 1, 3, 4 e 5. Então, vamos marcar aqui 1, 3, 4 e 5, nossa letra E ou letra E. Beleza? Pessoal, parte 2. Vem comigo aqui rapidinho. Então, coloquei aí, estou trabalhando várias questões, porque para fortalecer essa ideia. Observe que a maioria das questões CESP, como eu falei com vocês, CESP e UFCC são bancas que trazem essa situação. Então, nessa parte 2, algumas questõezinhas do CESP bem interessantes.
Então são questõezinhas mais complexas, que você tem que ficar atento. Não são difíceis, não, para com isso. Para com, ai meu Deus, é difícil, né? É que nem a história do português que contam, né? O português diz assim, poxa, eu queria construir um prédio que fosse até o céu. Aí o outro disse assim, rapaz, é difícil, né? Olha o nome, é difícil. Então, tem que parar com isso, né? Lembre-se que tudo é simples, tudo é fácil. Depende, é tirar esse trauma da cabeça de vocês. Então, nessa primeira etapa que nós fechamos agora, não é a aula, calma, das questões, nós tivemos a noção disso. Então, só para a gente fechar aí, né, no nosso Quero Aprender, o que eu aprendi agora? Tem que ser uma frase declarativa, não é isso? Primeira condição. Segunda condição, para ser uma proposição, sujeito, predicados definidos. Eu tenho que saber de quem se trata e o que se trata. E, além disso, aquela questão do sentido completo, que é uma frase que não seja um paradoxo. No nosso caso, até então, um paradoxo que nós vimos é o quê? Isso, essa afirmação é falsa, essa frase é falsa, tudo que eu falei é falso. Calma, esses são paradoxos, viu, pessoal? Para você relembrar, beleza? Então, depois dessa oxigenação no cérebro, essa relaxada, vamos voltar lá, vamos na parte 2 agora, brincando um pouquinho, dando prosseguimento, joga na tela, com a nossa caminhada. Então, texto para as questões 1 a 3, uma proposição, uma sentença afirmativa ou negativa, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Nesse sentido, considere o seguinte diálogo. Você sabe dividir? Perguntou Ana. 2. Claro que sei, respondeu Mauro. 3. Então, qual é o resto da divisão de 11 milhares? 11 centenas e 11 por 3. Perguntou Ana. O resto é 2, respondeu Mauro, após fazer a conta. Frase 5. Está errado. Você não sabe dividir? Respondeu Ana. A partir das informações e do diálogo acima, julgue os itens que se seguem. Frase 1. A frase indicada por 3 não é uma proposição. Então coloquei a dica para não ter que ir voltando e voltando. Então a frase 3 é: então, qual é o resto da divisão de 11 milhares, 11 centenas e 11 por 3? Perguntou Ana. Isso é uma proposição? Não. Não é uma proposição. Agora cuidado. Observem a afirmação. O CESP colocou uma questão, uma afirmativa, que afirma, que garante que a proposição não é, que a frase, aliás, não é uma proposição. E na hora que eu observo a frase, realmente não é uma proposição. Então, por isso que o item está correto. Então, é você que vai observar se o item apresentado está certo, aí no gabarito você vai marcar a letra C, ou errado, você vai marcar a nossa letra E ou letra E. Beleza? Então aí a frase que nós temos que observar se é ou não é uma proposição é a frase 3. Então a frase 3 é uma frase interrogativa. Por ser uma frase interrogativa, você vai responder tranquilamente aí o não. Beleza? 2. A sentença 5 é falsa. A sentença 5 é essa. Está errado. Você não sabe dividir. Então, qual é o resto da divisão de 11 milhares? 11 milhares, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. 11 milhares. 1 milhar é 1000. Ponto. 1 milhar é 1000. Então, se você tem 11 milhares, 11 mil. 11 centenas. Então, uma centena 100, 11 centenas, 1100. E 11 por 3. Então está aqui o nosso número. É esse número, 12.111, que você vai ter que dividir por quanto? Por 3. E esse número, vocês vão dividir. O resto, que é aquela sobra, é igual a 0. Bruno, coloca esse resto igual a 0 aí. Vou colocar aqui, viu, gente? Ó, 12.111 por 3. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Desce 1. Então,
colocar 1 aqui. Então, vai dar 0. Tá certo? Menos 0. Aí vai dar 1. Aí desce. Deixa eu mudar até a cor aqui para ficar melhor. Vai descer esse 1 de cá. Vai ficar 11. Coloco 3. 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. Desce esse 1. 21. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21 vai dar 0. Então, o resto da divisão aí é igual a 0, tá certo? Então, 12.111 por 3, resto igual a 0. Não precisava perder esse tempo todo no cálculo. Para quem já estudou as aulas básicas, tem uma aula de critérios de habilidade. Então, 12.111 é um número divisível por 3. Quando eu falo divisível, é que o resto da divisão é igual a 0. O que significa dizer divisível? Resto 0. Como é que eu sei que o número é divisível? É simples. Você soma os algarismos do número. Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. 6 divide por 3? Divide. Então, 12.111 também é divisível. Beleza? Então, tá aí a situação. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, quando ele diz assim, a sentença 5 é falsa, cuidado, está errado, você não sabe dividir, respondeu Ana. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Por quê? Ele disse que o resto é 2. E o resto não é igual a 2. O resto é igual a 0. Então, quando Ana afirmou está errado, você não sabe dividir, realmente está correto a afirmação de Ana. Ana garante que ele errou a conta, e realmente ele errou. Então, a sentença 5 ela é uma sentença verdadeira. Só que ele afirma que a sentença 5 é uma sentença o quê? Falsa. Por ele afirmar que é uma sentença falsa, então o item que ele está informando é um item o quê? Errado. Porque a sentença ela é o quê? Verdadeira. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a ideia que nós temos aí na situação. Então, deixa lá rapidinho o pessoal copiar. Volta lá. Então, tá aí, pessoal. A sentença 2, cuidado. Muito cuidado, pessoal, para você não ir com a ideia fixa. O que é assim ideia fixa? Eu tenho que observar o que ele está dizendo. A sentença 5 é falsa? Não, ela não é falsa, ela é verdadeira. Então, eu digo que o item está errado. Tá certo? E a 03, aí uma confusão. A frase 2 é uma proposição? Quem é a frase 2? Olha a dica. Claro que sei, respondeu Mauro. É uma proposição? Gabarito oficial do CESP. Ele considerou o item como sendo certo. Mas, Bruno, observe o que você está dizendo. Claro que sei. É uma proposição como? Claro que sei é uma frase exclamativa e tudo mais. Ele está se pegando a esse detalhe todo. Claro que sei, respondeu Mauro. Ou seja, Mauro respondeu que sabe contar. Então, se Mauro respondeu, Mauro declarou que sabe contar. Então, ele aceitou isso como sendo a proposição. Então, aquela situação de generalização. Mesmo que ele coloque a interrogação não tem jeito. Aí é uma pergunta, não tem como julgar. Agora, se ele colocar uma exclamação, aí nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter uma observação. Tá certo? Então, claro que sei, é uma observação. Respondeu Mauro, então aí você vai considerar como sendo uma proposição. Tranquilos? Pessoal, vem comigo aí. Então nós fechamos o nosso segundo bloco, vamos para aquele nosso intervalo, tirar aqueles 10 ou 15 minutinhos, dá uma respirada, dá uma relaxada, e daqui a pouco nos encontramos. Eu gostaria de pedir um favor a vocês, tentem os exercícios da parte 2, continue esse exercício da parte 2, que na nossa próxima parte, terceira parte, eu dou prosseguimento dessas questões e falar um pouquinho dos princípios fundamentais da lógica, beleza? Então até daqui a pouco.